Ricardo Botelho, obrigado aí pela presença, né? O Ricardo foi nosso chefe, né, Antônio? Presidente da ANAC, ex-presidente da ANAC, né? E agora na Alta. Obrigado pela tua vinda aí no nosso canal. E, Ricardo, de novo, né? Estou aqui com o meu companheiro Antônio Oliveira aí, né? Companheiro de luta. E nem fala. Aqui na verdade, tem duas regras básicas, Botelho, que eu sempre repito. Primeiro, como é que você entrou na aviação? Queria que você contasse isso, assim, como é que foi a tua... Porque a gente brinca que a aviação é a cachaça, quando é que tu exatamente se viciar isso. nisso? Uhum. E a outra, quando é que foi teu primeiro, quando é que foi teu primeiro gole? E a outra coisa aí a outra ação é o que você quiser contar, as histórias mais engraçadas que você já viveu. Eu sei que você é um excelente contador de história, eu já ouvi você contar várias histórias, por isso que nós estamos te chamando aí para participar do nosso canal. Então, Obrigado, seja bem-vindo, gente. Obrigado aí pela tua vinda. Obrigado, PH, obrigado, Antônio. Não, gente, é um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo carinho, obrigado por ter chamado, né? Para a gente realmente muito bom estar aqui com vocês. Olha, eu de maneira indireta, eu entrei na aviação tem muitos anos, né? Como eu vinha do Ministério da Justiça, da Polícia Federal, a gente cuidava da imigração. Na época, lá atrás ainda, lá em 1999, 2000, a turma não falava ainda dos anexos de facilitação. Você sabia que você tinha que fazer um controle de security, né? Que na verdade nem se falava assim, security, se falava assim, tem que cuidar da segurança, né? Que em português é aquela palavra global. E aí a gente cuidava de todo. Eu trabalhava numa delegacia que cuidava de todo o sistema imigratório, né? Então a gente começava a tentar, já naquela época, tentar integrar sistema, tentar fazer pesquisa de quem chegava. Na verdade, não se sabia ainda, mas era mais ou menos o que o API faz, né? Você tentava fazer toda aquela análise, aquelas coisas. E aí foi indo, até que a gente tinha, quando chegou em 2009, eu fui chamado para assumir como secretário dos grandes eventos, né? E a Secretaria Nacional dos Grandes Eventos, que era a SEG, na verdade, você tinha algumas missões. Uma delas era você tentar criar assim, um shield no Brasil, sabe? Então, você tinha parâmetros assim, você tinha que tentar bloquear, por exemplo, os hooligans, o pessoal que podia causar criminosos, pedófilos, tudo isso. E aí a gente trabalhava muito integrando os sistemas relativos ao processo imigratório ali, né? Ali foi quando começou uma parceria muito forte com a antiga SAC, né? Como secretaria, na época do Ministério, vocês já estavam lá, inclusive. E ali foi quando começou, porque o que é que você precisava? Você precisava interligar os sistemas, por exemplo, 24/7 da Interpol, né? Todos os sistemas internos do Brasil, para você impedir pedófilos, você identificar pedófilos, foragidos, várias pessoas que a gente sabe que nesses grandes eventos vinham. Então, foi por aí, mais ou menos, que eu comecei. Inclusive, quando a gente elaborou, né? Quando a equipe elaborou o plano de segurança dos grandes eventos, você tinha ali uma área que era específica sobre isso, né, que era mas basicamente ligada muito à questão migratória para quem chegava. Se dava uma atenção especial por terra, mas você tinha uma preocupação muito grande com quem ia chegar por aviação, né, porque você tinha muitos órgãos internacionais envolvidos. Então foi por aí que começou, até que eu recebi o convite para ir eu estava na área internacional, cuidando dessa área, quando eu recebi o convite para ir para a missão lá em Montreal. A missão específica, por que isso? A gente tinha ali aquela delegação no Brasil, né? Eu acho muito interessante, porque você tem ali todos os órgãos que realmente são envolvidos com a aviação. Desde o primeiro momento, você tem ali a parte de facilitação, você tem a parte da Força Aérea, né? E você tem, sobretudo, a parte que é, na verdade, a aviação civil, a ANAC, né? E relacionada ali a tudo que diz respeito à aviação civil do Brasil. Bom, aí qual era a missão ali? Você tinha que resolver um problema. PH, você participou muito disso nesse período que você ia lá. A gente tinha alguns problemas ali. Você tinha... Era a questão do PQD, né? Que era um diretório que tinha muitos anos que o Brasil não conseguia aderir, porque o formato do Brasil era diferente. Por exemplo, você chegava na Alemanha, era um órgão apenas que fazia a conexão. E era um órgão só que emitia o certificado, um órgão só que emitia o passaporte, tudo. Quando você chega no Brasil,
você tem o chip do passaporte, é um Instituto Nacional um Instituto Nacional de Tecnologia, é um outro órgão. Passaporte, você tem MRE e a Polícia Federal, depende do tipo de passaporte. E aí, qual era o órgão que conectaria com o PKD? E aí, a gente conseguiu fazer a reunião, era para solucionar esse problema, terminou aqui, e com razão, né, que o MRE fez a conexão e o Brasil passou a fazer parte do PKD. Outro problema que a gente tinha era aquela questão de jurisdição. Você tinha muito problema por causa da Convenção de Tóquio, quando foi criada, né? Você não tinha um chamado, era o State of Landing. Então, algum problema cometido a bordo de uma aeronave internacional, nem sempre o processo correria no país onde a aeronave pousasse, sim onde ela tivesse registro. Isso gerava um problema muito grande. Por quê? Você tinha um crime ou algum problema cometido a bordo em um espaço aéreo internacional, a aeronave decolou, por exemplo, da França, pousou no Brasil, e o estado que vai processar é o estado onde ela está registrada, que muitas vezes é na Islândia. Quer dizer, gerava um problema muito grave. Aí a gente foi trabalhar nisso. Essa era uma das missões, e graças a Deus a gente conseguiu. Hoje isso está no MRE, acho que ainda está no MRE para ser mandado para o Congresso Nacional, né? Mas é uma coisa muito boa para o Brasil. E ali também a gente precisava resolver o problema do IFSO. O PH deve lembrar, o In-Flight Security Office, né? Você precisava regulamentar para dar proteção às pessoas que trabalham nesse tipo de voo, e graças a Deus também foi feito, né? E foi assim que eu cheguei na aviação. Quando eu retornei, aí eu me recordo muito bem que pouco tempo depois teve um evento de MRTD, né, lá na ICAO, que se fazia muito. Eu voltei para lá e eu recebi uma ligação que era do governo brasileiro, perguntando se eu tinha trabalhado na Convenção de Tóquio, na reformulação. Eu falei, trabalhei porque eu ficava na delegação, mas eu trabalhava muito no comitê jurídico, né, que os países se reuniam lá na ICAO. Aí me falaram, olha, tem uma vaga na ANAC, a gente queria que você voltasse, e uma das propostas seria tocar esse projeto e tocar o projeto de abertura do Brasil, né? Que é um projeto que eu sempre acreditei, a gente precisava abrir, porque eu sempre achei que o Brasil ele vinha numa crescente de liberação, mas tinha estagnado. Então, você tinha saído de 33 milhões de passageiros, com a abertura, com as modificações, você tinha chegado a 100 milhões, mais ou menos, 90 milhões, mas a gente tinha um potencial para ir muito mais. Eu me recordo que a gente conversava muito sobre isso. Nosso potencial, você vê, todo país que libera muito, você tem praticamente o número de pessoas voando, né? Não de pessoas, mas de CPF voando, é 2,5, 3 vezes a população. Então, por exemplo, você pega os Estados Unidos, que é extremamente liberal em relação a isso, você tem 300 milhões de habitantes e você tem quase 1 bilhão de passageiros ano, né? Já países onde você tem uma intervenção muito grande, que era o caso do Brasil, você tem 210 milhões e voavam 90 milhões. A China tem 1,5 bilhões de habitantes e voam 500 milhões. Quer dizer, o potencial é muito maior. Então, a missão, para mim, foi uma missão muito boa. Fui para lá, a gente, graças a Deus, uma equipe maravilhosa. Tive a sorte de ter um colegiado à época, né? Fantástico, um colegiado muito unido, as equipes eram unidas, havia uma integração muito forte com a SAC, porque é quem faz a política, você não pode... porque, eu digo sempre, toda independência, ela não significa que você é uma bola solta no universo, né? Você tem uma independência para trabalhar, mas você tem que seguir uma política que é uma política estatal, e essa política é feita pelo Ministério através da SAC, houve, sempre há uma coordenação muito boa, e assim foram 5 anos, eu diria que 5 anos maravilhosos de minha vida. Você tem independência como agência, mas tem inter-relação, né? Eu acho que... Exato. A independência é no processo decisório, mas você tem que ter independência para poder fazer os estudos necessários, né? Voltados para aquela política, porque não é você quem determina a política, né? Eu acho que isso fica muito claro quando você pega os processos de concessão, por exemplo, dos aeroportos. Por ali você tira... Quando as pessoas falam, mas como é que funciona? Eu digo, gente, é simples.
Imagine que você vira para mim e fala assim, eu quero vender este copo. Você é o dono do copo, né? Então, o Estado brasileiro é o dono do copo. Através da SAC, né, através do Ministério da Infraestrutura, você vira e fala, eu quero vender, eu quero, Ricardo, que você venda esse copo, mas eu quero que você venda esse copo sob essas condições. A minha função, a minha independência está em quê? Em analisar se aquilo é juridicamente viável, né? E dizer, olha, esse é o melhor meio, esse não é o melhor meio e tal, mas esse processo de como vendê-lo, ele está dentro dessa diretriz, né? E é por isso que os contratos eles ficam muito claros, porque você vê que você tem uma diretriz, você tem um contrato, né? Aquela parte jurídica, que é a parte que é trabalhada. Então, isso para mim sempre foi muito tranquilo, as relações sempre foram muito boas, né? A gente teve umas mudanças, nós tivemos muitas mudanças, né, nesse período de secretários, ministros e tal, mas hoje eu digo que você pega o Ministério, SAC, e você pega a ANAC, eu diria que você tem aí o time dos galácticos, né? Porque todo mundo que ama o que faz, todo mundo que gosta do que faz, todo mundo que sabe o que faz, né? E você tem uma interação hoje muito boa, muito positiva com a indústria, que é o que eu sempre preconizei. Em todos os lugares que eu me recordo, PH e Tonho, eu era estudante ainda, eu me recordo quando a gente começa a estudar o iluminismo e tal, e aí você começa a ver as ideias liberais, né? E você vê o laissez-faire. Eu me recordo que quando eu estudava o laissez-faire, eu falava assim, meu Deus, eu queria ter a oportunidade um dia, eu queria que o senhor me desse a oportunidade um dia de fazer algo assim pelo meu país. Então, todo o meu período foi sempre tentando buscar esse laissez-faire. O Estado brasileiro ele não precisa estar em tudo, porque ele não consegue estar em tudo. Ele pode observar as coisas, né? E você pode fazer uma política de liberalização. Você lembra da liberalização, por exemplo, do investimento do capital, né, internacional? Gente, a lei era de 1966. Imagina, você já tinha a Constituição de 88, você tinha emendas constitucionais, e aquilo persistia, e aí a gente que estava ali, né, vendo o país sendo travado por isso. Imagina. O que é a grande dificuldade, que ainda é, né, Botelho, muitas vezes, porque o CBA é do anterior, né, o Código Brasileiro da Aeronáutica é anterior à Constituição, então a gente tem algumas travas, né? Algumas travas, algumas coisas desconexas por causa disso, né? Perfeito. Exatamente. O que acontece? O CBA é de 86, né? Imagina o seguinte, essa lei ela veio em 66, ela chegou depois ao CBA em 86, 88 veio a Constituição, 93 veio uma emenda constitucional liberalizando o investimento, porque é muito legal, você pega a maneira como foi feita, né, a emenda constitucional, se não me engano, número 6, que é a que acaba com aquele conceito de indústria, empresa brasileira, empresa estrangeira, acaba, tudo é investimento disso. E a fundamentação, né, que é o que a gente chama a teleologia da coisa, a lógica da coisa, você pega lá, está lá escrito, o Brasil precisa desse investimento, né? E não adianta você dizer assim, essa aeronave é de uma empresa brasileira. Gente, ela pode ser construída no Brasil, mas ela não pertence necessariamente a brasileiros, porque são lessores, né? Sim. Então, assim, foi um trabalho muito bonito, a gente tem muito orgulho, as modificações dos contratos de concessão. Nossa, vocês passaram por tudo isso, né? Vocês estão aí ainda, né? E eu vivo isso hoje aqui com essa perspectiva olhando desse lado. Você está ainda, né? Que agora você está na alta, né? Queria que você explicasse aí que você está na alta, o que representa a alta, para quem não conhece. Quando eu saí, né? Cumpri o período de quarentena e tal, e eu realmente queria ficar nesse setor. Você usou uma palavra, a primeira dose, eu já expliquei aí, né? Onde veio a primeira dose. Mas, primeiro, por que você se encanta? Quando você lida... O Brasil, ele alcançou uma maturidade tal em relação à questão da aviação civil, que essa cultura da segurança é tudo. Né? Isso é o core da aviação. Mas a gente tem isso muito dentro da gente. Né? Quando você vai para um órgão, como eu fui, eu tive essa oportunidade, essa honra de participar, né, do CADANAC, de um órgão que é regulador, e você lida com direito econômico. Eu me recordo, eu e Antônio discutindo as questões econômicas, né, Antônio? Quais são as variáveis, para onde vai? Para quem gosta,
isso te traz uma vida tão grande, isso traz uma paixão tão grande, que eu acho que um dos momentos onde eu mais chorei no serviço público foi minha despedida da ANAC. Meu discurso de despedida, eu chorava, PH. Eu não sei, Antônio, não sei se vocês estavam. E pior ainda, porque quando eu olhei, tinham levado minha filha de surpresa, né? Então, para mim, foi algo assim. Mas eu soluçava, porque eu sabia. Quando você é gestor de um órgão desse, às vezes, você tem existe uma. Essa é a frase que eu já ouvi uma vez, né? Existe uma solidão no poder, onde você, muitas vezes, tem que tomar decisões sozinho. Você ouve todo mundo, mas você tem que tomar decisões sozinhos, né? Sozinho. Isso é muito pesado. Isso não é fácil, isso é muito pesado. Isso te sacrifica muito. Família, saúde. E quando eu estava ali, eu estava vendo, eu lembrava, vinha em minha mente tudo que a gente passou. Nós passamos por anos dificílimos. E é uma todos pressão, juntos. É uma pressão, né, Botelho? Grande, muito grande. Você dizer não, muitas vezes as pessoas não entendem, mas passamos. E eu queria ficar nesse setor. Eu achava que a gente tinha ainda uma agenda muito grande a cumprir ainda. Por exemplo, a gente tinha agenda de combustível para resolver, aquela questão que a gente brinca, né? O Jet A e o Jet A1. O Brasil usa combustível que é para sobrevoar a Antártica. Pô, mas a aeronave voa de Salvador para Paraíba com 40 graus de temperatura. Para que eu preciso desse combustível? Tudo isso é custo, né? Eu queria continuar indo os trabalhos de esclarecimento, de advocacy, no sentido de mostrar que a aviação, ela não é mais, né, como foi no passado, um serviço de luxo. A aviação é um serviço popular, né? Sabe o que muito me emociona? E isso eu falava sempre. Eu me recordo da menina que trabalhava no elevador do prédio. Ela era da Paraíba. Quando ela tirava férias, ela levava 3 dias para chegar e 3 dias para voltar. E a passagem dela custava, um exemplo, X. Uma vez eu subi no elevador, ela comentou comigo. Aí eu chamei a Cris, né? Falei, Cris, dá uma olhada para ver se a gente ajuda, porque é um absurdo. Ela passa 3 dias indo, 3 dias voltando, na estrada, tem que pagar banheiro, uma confusão, ela, a família. Aí nós olhamos a passagem aérea, em razão da abertura, dos acordos de ICMS, de tudo isso, custava exatamente o mesmo preço da de ônibus. Mas ela não sabia, por ser uma pessoa simples, né? Então, foi por isso. Quando eu recebi, aí a gente passou a ajudá-la pela ter essa passagem. Quando eu saí, e aí eu recebi o convite, essa possibilidade da gente continuar com essa agenda, de levar o benchmark do Brasil para a América Latina, para o Caribe, né, para o mundo mesmo, aí eu aceitei essa proposta de ir para a ALTA, né, que é a Associação Latino-Americana de Aviação, de Transporte Aéreo, na verdade, que é da América Latina e do Caribe. Que a gente pega não só as companhias aéreas da América Latina e do Caribe, mas também aquelas que voam para a América Latina e para o Caribe. Então, tem a América do Norte, a Europa, a África, e você pega também toda a cadeia de produção. Então, combustível. Hoje, por exemplo, as discussões sobre combustível, sobre biocombustível, né? São discussões fantásticas. Tudo isso. Você vê o know-how que o Brasil tem em área de safety, os projetos que vocês têm aí na SAC, são projetos maravilhosos, né? Que vocês têm que... A melhor maneira de exportar isso é falar, é estar nos eventos, é mostrar esses projetos de... Por exemplo, o trabalho que vocês fizeram agora com a ponte aérea, né? Junto com uma empresa que é parceira nossa, que é membro nossa, né? Da ponte aérea, não só repercute no mundo, mas a WTTC, que é o Conselho de Turismo do planeta, tem um programa chamado SSTJ, que é Seamless Travel Journey. Esse projeto de vocês têm que mostrar para ele, inclusive podem usar a gente, porque é o que está se procurando. As pessoas querem ir para o aeroporto e não querem mais tocar, entende? As pessoas querem ter confiança de voltar e elas querem o sistema touchless, tecnologia touchless, íris, seja o que for, face, mas não querem tocar, né? Então, tem muita coisa a ser mostrada. Então, a gente está... Eu estou muito feliz, é um trabalho que a gente continua com os mesmos amigos, né, de maneira profissional, trabalhando todo mundo junto.
em prol de algo que a gente acredita. Porque tem uma coisa na aviação. A gente cuida da aviação não só porque a gente ama, mas porque aquilo ali não tem estacionamento, né? Quando ele está voando, se há um problema, a gente sabe que não tem estacionamento. Não tem como chegar para a lateral da pista, né? E a gente sabe que a nossa família também está ali dentro. Pessoas que nós amamos, amigos, conhecidos, né? Nós estamos ali dentro. Então a gente cuida disso com muito amor e é muito legal. Acho que você fala que chorou quando saiu da ANAC, porque a gente brinca, mas acaba sendo uma família praticamente. Não Total. São muitas pessoas, né, que conhecem a aviação e tal, então a gente se revê várias vezes, né, em outros órgãos e outras entidades, acho que tem um pouco disso também, né? Tem. Olha, você imagina o seguinte, de 2015 a 2000 eu estou lendo uma série que chama, eu estou vendo uma série, né, com minha filha, que é a série do Loki, não sei se vocês já viram, se vocês estão assistindo, né? Não, eu sei que eu estou guardando essa aí. Hein? Assista, toda quarta-feira aparece. Mas não vou ser spoiler, mas uma das coisas que eles falam muito é o seguinte, é quando você vive no momento do apocalipse, né? E vários apocalipses acontecem no planeta todos os dias. Você tem um terremoto, um maremoto, um tsunami, seja lá o que for. Vocês são testemunhas disso, de 2015. E todo mundo que está nos vendo, né, que lida nessa paixão chamada aviação. De 2015 para 2020, nós passamos por muitas coisas. Até antes, né? Porque tiveram Jogos Olímpicos, né? A Copa do Mundo e tal. Mas nós passamos por picos, né? Imensos. Acidentes, né? Nós passamos por questão de abertura de mercado. Então, você mudar o mindset para fazer as pessoas entenderem que aquilo que parece ser gratuito não é gratuito, né? Que tem um custo. Porque, diferentemente do sistema americano, onde você aprende, por exemplo, o direito regulatório, né? No sentido amplo, já na universidade, onde você tem uma lógica econômica dentro da universidade, a pessoa entende com mais facilidade. Aqui você não tem isso, né? No Brasil ainda, né? Ainda é muito novo. Então as pessoas acreditam, não, aquilo é de graça. Não, aquilo não é de graça. E quando você fala isso, parece que você é o lobo mau, né? Você está explicando, olha, eu quero te ajudar. E eu não quero tirar de você o seu direito de escolha. Isso era o mais importante. Eu sempre dizia, em tudo que eu escrevia em alguns jornais à época, eu dizia assim, olha, o direito mais sagrado que nós temos é o direito à escolha. Você escolhe qual é o seu amigo que você quer perto. Você escolhe o seu parceiro, a sua parceira. Então, você escolhe o caminho que você quer na vida, né? Eu quero que as pessoas tenham a consciência daquilo que elas estão comprando. Eu quero que as pessoas saibam, eu quero isso, eu não quero isso, e opte. Isso. Ninguém estava tirando nada de ninguém está tirando nada de ninguém, né? A gente só está oferecendo a possibilidade de escolha. E isso era o que me fascinava. Então, realmente, foi um período maravilhoso de minha vida.